Jeremias 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo, Jeremias, versículo 2, assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Versículo 3, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Versículo 4, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas, como os tabucos e as espadas. Versículo 5, eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Versículo 6, eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundâncias de paz e de verdade. Versículo 7, e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. Versículo 8, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim, e com que transgrediram a mim. Versículo 9, e esta cidade me servirá de nome, de alegria e de louvor e de glória em todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhes faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que lhes dou. Assim diz o Senhor, neste lugar de que vos dizeis que está deserto, sem homens nem animais, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá. Versículo 11, a voz de gozo, a voz de alegria, a voz de noivo, a voz de esposa, a voz dos que dizem, louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne o cativeiro da terra como ao princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens, sem animais, e em todas as suas cidades haverá morada de pastores, e façam repousar gados. Versículo 13, nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies, nas cidades do sul, na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Versículo 14, eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Versículo 15, naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Versículo 16, naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome
chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Versículo 17. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Versículo 18. Nem aos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim, para que se ofereça holocausto e queime oferta de manjares, e façam sacrifício todos os dias. Versículo 19. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, se puderdes invalidar o meu concerto do dia e o meu concerto da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo. Versículo 21. Também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenhas filhos que reinem no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Versículo 22. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim se multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Versículo 23. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: não tens visto o que este povo fala, dizendo? As duas gerações que o Senhor elegeu, agora as rejeitou. E desprezam o meu povo, como se não fora já um povo diante deles. Assim diz o Senhor: se o meu concerto do dia e da noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra. Versículo 26. Também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua semente quem domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Segundo o que nós estudamos aqui, lemos esse capítulo todo, nós podemos observar que o versículo 33, versículo 3, que fala: invocar-me-ei e te responderei, é Deus pedindo a Jeremias que orasse, cujos apelos a ele, para que se cumpra os aspectos de suas promessas, ele garante que vai atender, como acontece em Daniel 9, versículo 4. As respostas às orações foram asseguradas a ele. Já no versículo 8, o Senhor mais uma vez enfatizou a salvação espiritual, individual, associada à nova aliança da restauração à terra prometida ao povo de Israel. Já no versículo 11 do 33, que tem por tema render graças ao Senhor, estas são as palavras que se encontram em Salmo 136, versículo 1, realmente pronunciada pelos judeus por ocasião de seu retorno à Babilônia. Já o versículo 15, que fala do renovo, este é o rei Messias, na linhagem de Davi, na qual mostra que ele é o rei cujo reinado começará imediatamente após a sua segunda vinda, quando surgir em poder e glória.
Já o versículo 17 até o versículo 22, Deus promete cumprir a aliança davídica e sacerdotal, que se encontra em 2 Samuel 17. E também Número 25, versículo 10 ao versículo 3. Sem exceção, a promessa é: tão certa como é certo o nascer do sol a cada manhã, e como é certo que não se pode calcular o número de estrelas que há no céu e os grãos de areia e no mar. Já o versículo 24 fala sobre as duas famílias, Judá e Israel. Agora as rejeitou. Então muitos ainda hoje acreditam que Israel não tem mais nenhum futuro como nação. Deus nega praticamente esse entendimento. Então aí está que você possa aprender com essa leitura e com essa palavra. Deus abençoe, viu?